Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Resumão completaço aí sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola do futebol japonês. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Favaras, o Barbudinho, alegria na apresentação e comentários dele. O mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, antes da gente começar o programa, queremos aí pedir desculpas pelo sumiço, ficamos um tempinho ausentes aí, mas foi por um bom motivo que o Thiagão vai explicar agora. Bom, simplesmente agora temos um cara mais sério, um cara mais comprometido, um cara mais adulto, né? É, galera. Tô fazendo aspas com a mão aqui. Isso. Pra quem não sabe, o nosso Thiagão casou, né, Thiagão? Conta aí pra gente essa novidade, o que você fez de tanto aí, pra explicar nossa ausência, que foi por um excelente motivo, né? Pois é, cara, bom dia, boa tarde, boa noite pra galera, meu querido amigo Elias, todos os nossos queridos ouvintes. E é o seguinte, o mês passado, o mês de setembro, foi um pouco conturbado, né? Meu casamento estava marcado pro dia 16, né? Metade do mês, ali no sábado. Teve todas as correrias de classificação da seleção japonesa, né? Os jogos aí das eliminatórias. E a gente acabou gravando alguns episódios com uma certa antecipação, assim, né? Pra deixar gravado, porque aí eu ia viajar, né, tudo mais, lua de mel, não sei o que, e a gente acabou ficando meio off por causa disso, né, a gente tava com os programas gravados, né, então da semana passada quem ouviu foi o especial de 3 anos, né, o Off Topic de número 5, e que já estava gravado basicamente umas 3 semanas já, então a gente foi soltando aos poucos os programas, porque realmente eu tava meio que sem tempo, né, remoto, para poder tá gravando os Hanamaru, e até por isso a gente acabou ficando esse tempo todo sem a J-League, né? O último Hanamaru que a gente falou sobre a J-League foi lá no comecinho do mês de agosto, na rodada 21 e 22, e já estamos na rodada 28, né? Então a gente peço desculpas aí, né? Porque a gente teve que fazer esse bem bolado para não ficar sem nenhum programa no canal, mas a gente acabou não conseguindo acompanhar a J-League rodada a rodada. Eu admito que eu até perdi algumas rodadas e foi até difícil encontrar algumas coisas que aconteceu lá para rodada 23 e 24, mas deu pra gente se virar com o material que a gente tinha. E já posso dizer pra você o seguinte, meu querido amigo Elias, mudou-se muita coisa na tabela da J-League e mudou também muito o desempenho de times, né? E já vou colocar logo de cara aqui que o Cereço Osaka, né, o meu querido time do coração junto com o Gamba, meio que deu uma de Flamengo. E o cheirinho de Hexa ficou só no cheirinho só, né? Porque a gordura foi pro saco, o time perdeu 5 partidas seguidas, né? 4, ele venceu apenas uma. E viu-se aí o Kashima Antlers vazando pra tabela fora e estando basicamente já alguns sites americanos falando que já o campeonato japonês meio que já tá com o dono já com o nome gravado no troféu 2017. É a famosa maldição no Hanamaru, né? Não dá pra gente falar nada que você acaba gorando. É bem isso mesmo. Bom, galera, deixa eu explicar pra vocês. Estamos aí na 28ª rodada e o Kashima é o grande líder com 61 pontos. E em segundo, o Reysol lá embaixo com 56. Ou seja, o Kashima é campeão, né? Porque nós sabemos aí da fama do Frontale. Que é o time pipoqueiro que tá em segundo, né? Então dá pra praticamente cravar o campeão. Mas lembrando que ainda tem campeonato, né? São 28 rodadas apenas. Faltam 6 aí pra acabar, né, Thiagão? São 34 no total. Mas sabemos a fama do Frontale, né? E nesse momento quem está em terceiro é o Reysol com 53, né? Quem tá caindo no momento? Kofu com 27. Tá sentindo a falta do Morita, né? Se o Morita tivesse ali, talvez o time estaria um pouco acima. Ou não. Ou não, né? Ou não. Não sei. Sozinho é difícil, né? Assim, né? Ah, mas sei lá. O Alberec já deu adeus. Né? Já tá dando adeus, né? Tem apenas 12 pontos na lanterninha. Apenas 2 vitórias no campeonato, cara. E 19 derrotas. Imagine, perdeu... Para calcular, perdeu um turno inteiro, né? 19 jogos, um turno inteiro tem 17 rodadas, perdeu mais que um turno inteiro no campeonato.
Apesar que assim, o Albirex Niigata ele tá virtualmente, né, rebaixado, que significa isso, é um termo até meio idiota, que ele tem condições matemáticas de recuperação, né? Ainda faltam 6 rodadas, ainda são 18 pontos, né, ainda a galera tá lutando, mas basicamente é impossível imaginar o Albirex Niigata lutando por qualquer outra coisa no campeonato, né? São 12 pontos, perdeu um turno todo, ganhou apenas 2, sabe? É um time realmente que não se acertou o campeonato todo, né? E pra galera que sempre tá acompanhando o Renomaru J-League, não é de hoje, né? Desde o começo do campeonato a gente tá falando que, poxa, o Albirex, acho que esse ano já não vai dar mais, esse ano não vai dar mais. A gente ficou riscando esse mesmo disco, né? Falando toda a rodada que o time do Albirex não funcionou. E não funcionou mesmo, já tomou nessa última rodada o seu gol de número 56 e tá de parabéns. É um buraco a defesa do Albirex Niigata. O time, infelizmente, vai jogar J2. Não tem mais jeito disso. Lembrando que se o Sanfrecce de Hiroshima ganhar na próxima rodada, a equipe do Albirex já tá rebaixada, porque pode chegar a apenas 30 pontos, né? E se vencer os 6 jogos, né? Chega a 30. E se Hiroshima... que é bem impossível, então já caiu. Porque se o Hiroshima ganhar na próxima rodada, chega a 30, né? E rebaixa a equipe do Albirex já na rodada de número 29. Tiagão, vamos começar com a tragédia? Vamos lá. Neste primeiro jogo nós falaremos da vitória massacrante, da goleada do Frontale para cima do Cereço, né? Foi simplesmente 5-1 com gol do Taniguchi, o Kobayashi, Elcinho, Moria, mais um do Elcinho. Ou seja, o time inteiro marcou o gol, né? E o Kakitani acabou descontando pro Cereço, né? Quem diria? E o Sugimoto que é convocado pra seleção, mas tudo bem. Enfim, né? Ficou de cara que não foi convocado, né? E depois, no finalzinho do programa, temos uma notícia aí sobre a seleção japonesa que eu quero dar antes do Renomaru Seleção Japonesa. Olha, Elias, é o seguinte, cara, o time do Cereço, ele vendo assim os highlights dos últimos jogos, a gente pode falar que é o time que tá jogando mal, ele simplesmente tá jogando o mesmo, a diferença é que os outros times da J1 aprenderam a confrontar esse esquema tático do Cereço, que foi um grande big deal no começo do campeonato, né, o 4-4-2, ali com o Kakitani Sugimoto. Que termo chique. Não, termo chique, né, você viu só. Mas, né, é chique, mas não é funcional, né, porque 4-4-2 que basicamente transformar às vezes em um 4-2-4, né, com o Yamaguchi e o Akiyama subindo junto pro ataque, fazendo uma pressão grande ali, quase um quadrado mágico da seleção brasileira de 2006, acabou parando de funcionar, né, o time do Frontale que estava com uma média de chutes naquele estava nessa partida, né, foram basicamente 8 chutes apenas no primeiro tempo, né, então você percebe que o time procurou o ataque logo do início, né, o time do Cereço de maneira acuada começou a levar os gols e o time acabou se afobando, né? Tomou 2 gols no meio da primeira etapa, né? E na segunda, logo no começo, já tomou um gol do Elcin depois do Morio aos 58, e esses 4-0 meio que já eliminou qualquer possibilidade do Cereço fazer alguma coisa. Foi feitas as mudanças ali para talvez evitar uma tragédia pior do que, sei lá, tomar um 7-1, um 8-0, e acabou ficando barato, né, porque ali depois do quarto gol o time do Frontale já diminuiu completamente ali o seu ritmo de jogo, já não tinha muito por que lutar, né, o jogo estava ganho, e aí o Kakitani meio apenas diminuiu, depois o Elcin acabou dando números finais da partida. O time do Frontale, que depois que foi eliminado da ACL, né, meio que voltou os olhos tardiamente para a J-League, né? A gente pode dizer que o Frontale fez vexame na série, né? Chegou até onde poderia, né? Tomou ali o reverse ali do Urawa, mas era um jogo que qualquer um poderia vencer, apesar do resultado. E já avisando a galera que a gente ia falar sobre a série depois que acabar o campeonato, como a gente faz todos os anos. Então a gente espera que terminar o campeonato. Aí nós fomos o campeonato apenas para ali espanar o que aconteceu ali na série de 2017. Lembrando que nós temos ali o time ainda do Urawa vivo na competição na semifinal. E basicamente é isso, né? O time do Frontale, ele é pipoqueiro, né? Como o Elias já falou muitas vezes e com razão, né? Ele está em segundo lugar com um certo louvor, o time é ok, o time é muito bem construído, foi bem na série, mas infelizmente o time do Frontale ele não tinha banco para priorizar as duas competições,
teve que priorizar a CL, acabou não funcionando, e agora é assim, né? É remar ali o resto do campeonato, talvez esperar um tropeço do Kashima, que é difícil, e mais difícil ainda é esperar que o próprio Frontale não tropece para continuar na segunda colocação, e quem sabe, né, se tudo der certo, na medida que aquilo que a gente está esperando que a equipe e toda a diretoria do Frontale quer, que é estar em 2018 de novo na CL, para ir adquirindo cada vez mais experiência, e quem sabe o ano que vem tá lutando novamente para chegar a uma semifinal, e quem sabe finalmente chegar à sonhada final, que é o que todos os torcedores do Kawasaki Frontale esperam. Na próxima partida, o Frontale vai enfrentar o Sendai. É um time um pouco mais duro, um time duro de enfrentar, né? Assim como foi o Cereço, que meio que lutou metade do campeonato para ser primeiro colocado. Mas se vencer, né? Quem sabe aí pode colocar uma pressãozinha um pouco maior no líder Kawasaki. Eita! O líder Kashima, que tá lá, ó, nadando em pompas, apesar da derrota desse último final de semana. Já que você deu o gancho, Mr. Thiagão, vamos falar da derrota do líder Kashima, que após um bom tempo aí acabou sendo derrotado, né? E o placar mágico. Pra variar, existem duas variáveis na vida do Sagan Tosso, né? Ou é 1-1 ou é 1-0. Foi a segunda opção. O Sagan derrotou o Kashima por 1-0 com o gol do Fukuta aos 35 da etapa final. E ficou nisso, né? Apesar de o Kashima ter uma posse de bola maior, né? Teve 53% no jogo inteiro. Chutou mais, agrediu mais, né? Só que a pontaria estava bem vesga, né? Dos atacantes do Kashima. E a equipe do Sagan foi feliz na finalização. E com aquele golzinho, aquele placarzinho tradicional, venceu por 1-0. Lembrando que o nosso querido Toyoda entrou apenas no fim do jogo, né? Eram 42, 43 minutos da etapa final, mais ou menos, né? E os astros ficaram mesmo para o Fukuta e o Yuji Ono, que fez uma partidinha até que boa, né? O Toyoda, ele é uma temporada média para ele, né? Ele sofreu com micro lesões, alguns probleminhas que meio que fez ele perder a titularidade do time, né? E acabando não sendo o astro que a gente espera dele todo ano, apesar que pelo que ele faz no Sagan Tosso já está de ótimo tamanho já, não tem nem como pedir mais do que isso. E o Sagan também é um ano muito conturbado, né, de altos e baixos, né? A equipe chegou ali a aspirar pela quinta posição, mas acabou depois caindo ali para décimo e ficando muito tempo ali na média da tabela. Mas uma oitava colocação nesse momento de 2017 é um ano muito positivo para o Sagan Tosso, né? Que é um dos times que tem ali junto com o Sendai, junto com acho que é só o Sendai que a gente pode dizer mesmo, e o Shimizu talvez ali, são elencos muito mais enxutos, muito mais baratos, né, comparado ali com os valores astronômicos que o Rei Sol gasta, do que o Yokohama gastou para montar a sua equipe esse ano, que o próprio Cerezo gasta com o Kakitani, né, o Kashima e tudo mais. E então, para ser uma equipe que tem uma base salarial tão simples, né, uma nova colocação, mostra que esse time do Sagan tem uma boa base. E já começamos até a especular ano que vem. Será que o time do Sagan vai conseguir manter essa mesma base para 2018? Né? Então, porque se alguns jogadores começam a se destacar, obviamente o ano que vem a galera vai querer meio que dar uma limpada, né? E aí o time do Sagan tem que, né, tentar segurar o máximo possível, como fez, né, em 2016 para 2017, para ter um time competitivo que a gente espera do Sagan Tosso, né? E você disse tudo, né? E até elencos bem caros, como por exemplo o Urawa, que tá lá em sétimo, o Gamba, que só tá em nono, FC Kobe, né? O Tóquio, né? Me fala o UFC Tóquio, que investiu pesadíssimo para essa temporada, né? Reforços dos Galácticos de Tóquio, não sei o que, fazer bonito, vai fazer uma piada infame, né? Acho que o Tóquio não tem gás pra essa temporada aí. A coisa tá feia. O time não engrena, né? É aquele mesmo esquema do UFC Tóquio de sempre, né? Ele ganha uma partida e você fala, puta, ele vai engrenar. Aí ele perde e empata. Aí ele vai ganhar de novo, né? Então, tipo, é um time muito inconstante, assim. Em todas essas rodadas, a equipe tem
a gente até mudou um pouco de assunto, mas as 10 vitórias que o Stoke tem na temporada, se você foi 2 vitórias seguidas, foi muito, né? Porque é sempre uma vitória e 2 empates, uma vitória, uma derrota e um empate, né? Um time que não conseguiu durante a temporada toda manter um padrão de jogo, né? Diferente do próprio Sagan, né? Que a gente tá falando até agora que, apesar que perdeu algumas derrotas seguidas, né? Mas já vem de 3 jogos sem perder, né? Vem de uma vitória contra o Kofu, dentro de casa por 2-1, que foi importante. O empate contra o Urawa, né? Que é um time no papel muito melhor do time do Sagan Tossen, o time que foi lá que conseguiu um empate, agora uma vitória, né? Então, tipo, e contra o líder, né? Isso dá uma moral muito grande. E o time do Kashima, né? Por mais que a pontaria não foi um sucesso nesse jogo, né? Nessa partida, é um time também que já tá a trocentos de rodadas sem perder. É um time que tem um único empate durante o campeonato todo, né? Tem 7 derrotas, 20 vitórias e um empate. Então é um time que literalmente é muito regular, tem um ataque muito respeitado, né? Por mais que não seja o melhor ataque da competição, né? Que perde por 10 gols ainda aqui pro ataque do Frontale, que tem 56 gols, é uma equipe que não toma muitos gols, né? É a melhor defesa do campeonato, e os gols que faz meio que dá ok pro time. A diferença é que acabou pegando um time do Sagan, que não perde muito. Se perdesse essa partida, foi para cima mesmo, fez o resultado e soube segurar, uma coisa que o time do Sagan sabe fazer muito bem em casa, né? Uhum. Lembrando que o Kashima tava 5 jogos seguidos com vitória, né? O Sagan quebrou essa sequência. E outra, e todo ano a gente vê isso, né? Quando você vê que uma equipe chega na metade do campeonato, né? Já estamos aí no último quarto do campeonato e já tá fazendo 5, 6 vitórias seguidas, é porque a diferença dessa equipe com as demais já se tornou um pouco grande já, né? E o time do Kashima, tirando uma pecinha ou outra, é a mesma equipe do ano passado, né? E a diferença com a do Urawa, que foram, né, os protagonistas do ano passado, diferente do Urawa, que desde o começo do campeonato teve todo o problema do time não conseguir se encaixar, o time do Kashima conseguiu ainda manter a mesma base, continuar a mesma pressão, né? E tá ganhando o campeonato 2017 com louvores, claro, não acabou o campeonato, mas se ganhar também, ninguém vai poder tirar os méritos do Kashima, né? Verdade. Bom, já que você tinha deixado o gancho, né, eu vou pegar esse gancho e continuar falando. Falaremos agora da vitória muito boa do Urawa fora de casa, né, por cima do Sendai, pelo placar de 3-2, que foi um jogo muito bom, né, muito pegado, disputado, com o double do Kuroki, o gol do Rafael Silva, né, e Mita e Krislan fizeram pro Sendai. Lembrando que com esses 2 gols, o Kuroki se distanciou, né, virou artilheiro isolado de vez da competição com 19 gols, né? Então, o Kuroki, infelizmente, ele não funciona na seleção, né? Mas ele é um ótimo jogador para a liga, tá sempre ali fazendo seus golzinhos, disputando artilharia, faz gol de joelho, faz gol de cabeça, faz gol de nuca, faz gol de bunda, faz gol cabeça do pau, faz gol de tudo o Kuroki, né? Infelizmente, é que existe, né, aqueles jogadores que são bons em campeonatos, mas não conseguem ir bem assim na seleção, né? Infelizmente o Kuroki é um desses. Pois é, e até uma errata que eu vou fazer aqui, eu falei que o time do Frontale tinha melhor ataque, errado estava eu. O melhor ataque da competição é do Urawa com 59 gols. E você falou uma coisa que é realmente verdade, né? O Kuroki, ele nunca funcionou muito bem na seleção, né? Mas na equipe, durante um bom tempo, ele foi considerado o atacante primordial da equipe, né? E veio muitos outros jogadores até para tentar tirar a titularidade do Kuroki, como o Lubianchit, veio o Lee, né? E nenhum deles conseguiu tirar esse mérito. Tudo bem que o Kuroki de hoje não é mais aquele Kuroki de 2013, 2014, que voava e fazia realmente gols de tudo que é jeito. Hoje em dia o Kuroki, ele é um cara que se mantém um pouco mais perto da área, né? Espera as bolas jogar. Ele sempre foi um centroavante nato, mas ele às vezes jogava como segundo atacante, né? Hoje em dia, da questão de idade, já não é tanto assim. Mas ele ainda é um cara que tem o faro de gol, né? Que a gente sempre fala por aí. Virou um mini Romário essa temporada. É bem isso mesmo.
a maneira com que o time do Urawa funciona hoje é literalmente para ter um Romário ali mesmo, né? O cara que tá na área, que sabe que se receber vai decidir, e isso o Kuroki ele faz de uma maneira primordial. É uma pena que não funciona para a seleção, né? Apesar que o Halilhodj deve dar uma chance ou outra para algum outro jogador esquecido, o Kuroki pode ser um deles, se ele conseguir essa façanha de ser o titular da seleção. A gente tem que pensar também que tem ali a Copa do Leste da Ásia no final do ano, né? Então talvez o Kuroki possa pelo menos estar se despedindo da seleção com essa convocação. E esse jogo jogou muito bem, né? O time do Sendai é muito embaçado sempre, né? A gente sempre fala, né? Por mais que tá jogando contra o time do Urawa, que é um time de muita tradição, o Mita foi lá no segundo turno e empatou o jogo. O time do Sendai tomou o segundo gol. Ainda teve quase o Krislan acabou empatando logo em seguida. Tomou o terceiro Rafael Silva e o Krislan foi lá, fez o segundo e colocou um pouco de pressão no finalzinho do jogo. E o time do Urawa suou a camisa para ganhar esses 3 pontos, né? Então, assim, o ano não é fácil para o time do Urawa Reds, que tem que... Todo jogo não é... Dificilmente o Urawa teve jogos fáceis nessa temporada, e por pouquíssimo mesmo ali, no finalzinho do jogo, o Sendai conseguiu um empate, porque chegou ali nos 90 minutos, começou uma maluquice ali, todo mundo no carrinho, e acabou sendo alguns cartões amarelos pro Abe e pro Takagi ali, porque realmente o time do Sendai foi pra frente mesmo, colocou pressão, e o time do Urawa Reds acabou meio que com medo de tomar o gol, já que a defesa com o Makino jogando como ponto esquerdo agora, né, mudou um pouquinho isso no Urawa, né, o Makino vai jogando de lateral esquerdo e o Abe e o Maurício nesses últimos jogos estão sendo ali os titulares na zaga, né, não sei se você concorda com isso. Eu ainda prefiro o Makino como zagueiro e deixaria a lateral para um outro jogador, né? Mas talvez ali o time do Ruri agora está tendo que modificar. Lembrando que é sempre bom lembrar, né? Não temos mais o Petrovic, né? Com o seu esquema clássico dentro do Urawa Reds. Então é bem provável que essa temporada, com o Ruri ali como novo treinador, está sendo meio que para, quem sabe, pensar em novos ares, né, para o time do Urawa, reformular um pouco aqui do que a gente está acostumado, que é aquele sistema que não tinha muitas variações com o Petrovic. Talvez para 2018 a gente possa ver até nomes muito renomados perdendo um certo espaço, né? O próprio Kashiwagi, que era sempre unanimidade no time do Petrovic, já foi substituído nesse jogo, né? O Rafael Silva, por mais que tenha feito gol, é um cara que também foi substituído, né? Então, sabe, algumas cadeiras cativas podem mudar se o time do Urawa não corresponder como esperado do tamanho do time. Mas nessa partida, apesar das dificuldades, conseguiu os 3 pontos, mas o Sendai, mais uma vez, está longe de pensar em rebaixamento. Eu admito que mais umas duas ou 3 rodadas da J-League aí, com certeza a gente já pode dizer que o time do Sendai vai estar disputando 2018, quem sabe talvez pensando em uma Copa do Imperador na próxima temporada. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falaremos agora do time desastre, né? Que de time estrelado virou um cometa, né? O Tóquio despencando cada vez mais na tabela, já é o 11º com 37 pontinhos. Quem diria, né? Com esse elenco estrelado, cheio de craques, a equipe está nesse momento mais para cair, mais para perto do rebaixamento do que para uma classificação da CL, rapaz. Que tá dando nessa desgraça? Pois é, não funcionou, né? A gente falou isso antes já, né? Um bom número de jogadores não quer dizer necessariamente que vai ser um bom time, né? O time jogou novamente no 3-4-3, né? Nagai, Okubo e Maeda na frente, né? E realmente não funcionou, né? O Kawamata também não participou, que é o grande astro ali junto com o Nakamura no time do Jubiluata. Foi um joguinho truncado, né? O Jubilu que joga no 3-5-2, né? O meio campo bem recheado de jogadores ali. O Nakamura jogando topo o tempo todo, o Adaeto também sendo uma referência no meio campo do time, mas acabou meio que não funcionando ali. Uma coisa que eu achei muito engraçada
é que eu não tinha ainda visto nenhum jogo do Musaev, né, o jogador do Uzbequistão ali, e por exemplo tem que conseguir prestar um pouquinho mais atenção no time do Jubiluata, e é um jogador que pode muito dar certo, assim, eu desconhecia, eu nem sabia eu nem tinha prestado atenção que o goleiro do Júbilo também é um goleiro polonês, se eu não me engano, uma coisa Kaminski. assim, né? Ele é o Kaminski e tal. E o time do Júbilo tá se tornando, assim, bem internacional, assim, né? Com várias posições disputadas por jogadores por gringos, né? Então isso acho bem interessante até para tirar um pouco daquela estigma de temos que fazer uma marcação dupla no Nakamura, porque o Nakamura, né? O Nakamura, ele é um cara que tem um toque de bola muito, muito interessante, mas hoje ele joga muito mais como um armador do que qualquer outra coisa, assim, né? Porque realmente o time do Jubiluata, ele tem um esquema tático que o meio-campo ele tem que preencher e o Kawabe e o Kawamata ficam ali realmente esperando as bolas chegar, que realmente chegam. Mas nesse jogo contra o FC Tóquio, o Kawamata, que não é nenhum primor de atacante, né, acabou não conseguindo fazer os gols, e o trio ali da frente dos galácticos japoneses acabou não funcionando mais uma vez, né, e o time do FC Tóquio vai se tornando aí a grande piada de 2017, porque a grana que foi investida, e como você falou, o time está em 11º, mas está mais perto de um rebaixamento a 10 pontos, né, do que literalmente lutar por qualquer coisa, né. A CL é basicamente impossível, foi eliminado de todas as competições possíveis, ficou apenas aí com a J-League, e basicamente o time do FC Tóquio vai tentar ganhar uma partida ou outra, meio que para fechar o ano no positivo, e já vai ser um milagre se conseguir ficar entre os 10 primeiros. Eita. Pois Bom, Thiagão, falando agora do clássico dos desesperados, né? Sanfrecce Hiroshima e Consadole Sapporo ficaram no 1-1 e continuam na mesma situação desesperadora, né? Com 2 gols de pênaltis, o jogo foi decidido com 2 gols de pênaltis, né? Anderson Lopes marcando aí pro Hiroshima e o Tokura marcando pro Sapporo. E olha, essa equipe do Sapporo, por uma letra, uma letrinha apenas, não tem o melhor goleiro do campeonato, né? Que é o Nakabayashi. Exatamente. Bem. Poderia ser isso, pode talvez salvar o ano do Sapporo, né? Que apesar do ano ruim, né, tá lutando com tudo que tem pra conseguir sair da zona do rebaixamento. Né? Tá difícil, hein, rapaz? Então, né, porque, olha, a gente pode dizer, Elias, que eu não sei, depois a gente vai falar também sobre o Esquilinho, mas todos esses times estão abaixo do Shimizu, por que pareça. Pra você ver como tá a situação, né? E o Shimizu já não ganha faz 3 rodadas, né? Teve um empate na última rodada contra o próprio Omiya, que foi para mim o jogo boss da rodada de 0x0, mas e o time do Sanfrecce Hiroshima venceu 2 partidas, né? Venceu o Cerezo por 1x0, venceu o próprio Shimizu por 3x1, agora consegue um empate com o Sapporo e ainda continua na 15ª colocação. Então, são times que perderam muitos pontos, né? E o time do Shimizu não é nenhum primor de nada, né? Então esse é o problema. Claro que é um primor da desgraça. Não, só se for, só porque os 2 times lutaram 1x1 e ainda estão atrás do Shimizu na tabela, né? Então você vê como as coisas estão complicadas. E uma coisa mais doida ainda é que, assim, a gente estava falando de ponto a ponto, né? Porque do 13º, que é o Shimizu, até o 16º, que é o Kofu, a diferença é de 1 a 2 pontos, né? Porque o Shimizu tem 29, o Sapporo 28, aí depois veio o Sanfrecce Hiroshima e o Kofu com 27, e o Vegata Sendai tem 35, então é outro campeonato ali embaixo, entendeu? É o campeonato Thompson lá embaixo. É bem isso mesmo, e tá muito complicada a situação, porque por mais que você tenta ver uma luz no fim do túnel, não tem muito como salvar o ano do Sanfrecce Hiroshima. O Sapporo tudo bem, que a gente não imaginava em nenhum momento, acho que não dá pra acreditar que aquele Sapporo que jogou muito bem a J2 que viesse avassalador na J1, né? Muito pelo contrário, né? Era uma equipe que contratou mal, não contratou ninguém, perdeu o que tinha e meio que teve que se virar ali com os que ficaram na base de 2016 para 2017. E no caso do Hiroshima, realmente, né, é uma Master Liga de PES que não funcionou nem aqui nem no videogame, né? Porque realmente a equipe desaprendeu a jogar, né? Na próxima rodada, o time do Hiroshima
pega o Kashima. Não duvido que ganhe ainda. Tá bem fudido, né? O time do Sapporo pega o Rei Sol, né? Então, né? E o Kofu, né? Que a gente pode falar daqui a pouco. Vai pegar o UFC Tokyo, né? Então, tipo assim, desses 3 últimos ali que estão lutando pela última vaga do rebaixamento, o Kofu talvez é o que tenha mais chance de vitória, né? Porque vai pegar ali o UFC Tokyo que não ganha de ninguém. Mas é uma situação difícil ali pro time do Sapporo e pro time do Sanfrecce Hiroshima, que vão lutar, infelizmente, até a última rodada para ver quem é que vai se salvar e quem é que vai acabar chorando no final do campeonato. Bom, já que você deu a deixa de novo, a equipe do Rei Sol conseguiu a proeza. Tá basicamente aqui um jogo de vôlei de praia, sabe? Eu não sei o nome do jogador de praia, mas é que um levanta, outro corte, assim vai. Tá um famoso também jogo do vestiário de clube, né? Só na chuveirinha, né? É bem isso aí mesmo. Bom, a equipe do Rei Sol fez a proeza de perder em casa para o Kofu de 1-0 com gol aos 44, quase 45 do segundo tempo, gol do Dudu, né? Dudu que inclusive foi até desprezado pelo Rei Sol, né? Sim, assim, foi ignorado completamente, né? A diretoria sequer cogitou alguma coisa com o jogador de continuação, realmente, não vai parte dos nossos planos. E por mais que ele não seja assim, nossa, um grande craque, é um jogador muito esforçado que foi lá, que fez o gol, né? Que lutou até o fim, que esbravejou no gol e tudo mais, né? Você vê que o cara realmente estava angustiado com aquela situação e foi uma vitória heróica, né, pro time do Kofu, que com esses 3 pontos, ele meio que... Foi esses 3 pontos que embolou completamente ali a tabela, né? Porque se ele tivesse perdido, ele teria ficado ali com 25 pontos, né? Com 24 pontos. E ali esse empate que a gente acabou de falar do Sapporo e do Hiroshima teria dado ali um certo descanso pros times ali, né? Mas ninguém contava com o Super Kofu, né, enfrentando o Rei Sol de frente a frente, né? O time do Rei Sol perde uma boa chance, né? Porque se tivesse vencido, o time iria empatar junto com o Frontale. E a gente sabe que o time do Frontale não é um time que luta bem quando é pressionado. E vai ficar a próxima rodada. Talvez ali tentar esperar um tropeço, né? O Rei Sol vai pegar o Sapporo na próxima rodada, como eu falei. Tem tudo para conseguir esses 3 pontos, né? E o Kofu, depois de ter vencido já a sua segunda partida seguida, né? Venceu o Marinos na rodada 27, agora o terceiro colocado, vai com tudo para cima do UFC Tokyo, né? E se vencer, né? Porque vai jogar em casa, pode colocar uma pressão e talvez trazer de volta para o rebaixamento ou Sapporo ou o Sanfrecce Hiroshima, que aí seria ali o pior cenário para os torcedores do Sanfrecce aqui do Brasil e tudo mais. Bom, o Kofu vencendo, ele empurra o Sanfrecce, empurra o Sapporo, empurra o Shimizu e fica bem na cocada, rapaz. Eu acho que você falou que o 30 é o 30 pontos é a nota de corte para o último colocado, né? Mas eu acho que ali dá pra gente chutar ali que se o Sendai tem 35 hoje, faltando 18 pontos, né? Sei lá, acho que 36 para 37 pontos hoje deve ser a numeração mágica ali pra galera não ter que se preocupar com rebaixamento, né? Vamos ver quem consegue isso, né? Eu acho que eu vou dar uma nota pra 40. 40 pontos? Do jeito que tá alto, disputado, hein? Do jeito que tá disputado, 40. Vamos fazer assim, 38. Tá? Ok. 38 pra mim é o número mágico. Porque por que eu tô falando isso, né? A gente falou que o Brex tem 2 vitórias, né? O Shimizu, que é o 13º colocado, ele tem 7 vitórias, né? O Sendai tem 10, né? Então são 3 vitórias a mais, né? Do que o 13º colocado. E esses times, Shimizu, Sapporo, Sanfrecce Hiroshima, nenhum tem mais do que 6 vitórias, 7 vitórias, né? Então, eu não sei se eu consigo imaginar esses times conseguindo ganhar tantos pontos assim, mas 40 pontos com certeza é a nota de corte ali, porque é o número que nesse momento tem o 10º colocado, que é o Kobe, né? Então, o time que faz nessa parte 37 para 38, 40,
com certeza sossegado. A questão é, né, será que dá pra gente realmente esperar que um Sapporo faça 40 pontos, né? Sendo que tem 7 vitórias, 7 empates e 14 derrotas, né? O time do São Francisco Hiroshima é pior ainda, né? Tem 6 vitórias, 9 empates e 13 derrotas, né? Então, sabe, são temporadas horríveis, né? Na matemática desses times, né? Então vamos fazer assim, um mínimo que tem que chegar o time para sonhar e escapar é 36. 36, okay. Chegando em 36, já dá para sonhar, vai depender de combinação do resultado e coisa. E 40 é o número perfeito. 40 é o número perfeito. Numa reza braba, ainda consegue escapar com 38, sabe? Porque como eu falei, são 18 pontos, né? Pelo menos tem que conseguir pelo menos as metade desses pontos ali, né? Então é difícil. A gente fala aqui que a gente fala sobre níveis de futebol japonês, assim, sempre, né? E por mais que são times que já tiveram um resplendor, né? O São Francisco Hiroshima venceu anos seguidos a J-League, nossa Sapporo já aspirou na frente, os times já teve times competitivos e tudo mais. Mas ainda assim, por mais que esses times não estão longe do seu auge, ainda há uma competição muito grande, né? Então a gente não tem como frisar ninguém, né? O próprio Omiwa que você vai querer falar daqui a pouco, é um time que teve um começo de ano horrível, melhorou bastante, voltou a cair de produção, mas não dá para dizer que também está rebaixado já, né? Tudo pode acontecer, já que nós temos 18 pontos ainda, né? O Kovo pode ter um apagão, o Sapporo pode ter um apagão, o próprio Shimizu pode ter um apagão, e esses times que estão lá embaixo, eles podem sobressair, porque logo eles vão começar a lutar, jogar entre si também, né? Então esses confrontos diretos vão fazer completamente toda a diferença ali para ver quem que vai ser rebaixado nas contas, né? Já que, né, já temos um rebaixado automático que é o Alberex, que é impossível a gente pensar em qualquer matemática para ele nesse momento, né? Tá muito difícil mesmo, você já é descartado, né? Ou seja, temos 2 vagas, né? Na verdade uma vaga, né? Porque o Omiya também já tá, na minha opinião, já tá praticamente morto, né? Tem apenas 22 pontos, cara, vai ter que vencer tudo e ainda torcer para as equipes tropeçarem. São 18 pontos, certo? Certo. Pode chegar até, se vencer tudo, chegar a 40. 40 é o número da loteria, né? É verdade, e pensar é difícil, né? Porque foram times que não conseguiram sequências de vitórias muito grandes, né? Então é complicado. Eu vou até dar uma olhadinha aqui na questão do Omiya, mas são 5 vitórias apenas no campeonato, né? Então é um ano também bem ruim também, né? O problema do Omiya é que ele pode chegar a esses 40 por um milagre se ganhar todos os jogos. Mas mesmo assim ainda vai ter que esperar uma combinação de resultados, né? A equipe pode até chegar aos 40, mas pode acabar caindo também, né? Isso que é o complicado. A última vitória do Omiya na competição foi contra o Albirex Niigata, né? No dia 3/8, né? Até no último dia que a gente fez, foi que a gente falou sobre essa vitória. Depois ali foram 3 empates, 3 derrotas e uma vitória, mas foi ali pela Copa do Imperador, né? Então acabou não contando pro campeonato, né? Então é difícil. Difícil pensar realmente em alguma coisa pro Esquilinho. O jogo em 0x0 com o Shimizu meio que dispensa comentários, né? Os dois times tecnicamente um jogo muito ruim, né? Acho que fica como jogo ruim da rodada, né? Porque apesar do Omiya, na minha opinião, ter algumas chances um pouco mais claras, o time dos times se defendeu bem, né? Não tinha muita criatividade no ataque do Omiya, e acabou que o 0x0 acabou beneficiando mais os times, o que tá lá em 13º, do que o próprio Omiya, né? Que precisava desses pontos de qualquer maneira, né? É complicado a situação do Omiya, complicou de vez, né? Como a gente citou, precisava vencer para querer sonhar, até porque a equipe do Shimizu é concorrente direto, né? No rebaixamento. Se vencesse, chegaria a 24 pontos, já melhorava um pouquinho, né? E o Shimizu perderia esse um pontinho, né? Ficaria com 28. Já teria, assim, uma sobrevida, né? Respirava por aparelhos. Agora a equipe do Omiya tá em coma, né? É complicado. Para você ver aqui, ó, os próximos confrontos do Omiya, vai enfrentar fora de casa o Yokohama, depois vai enfrentar o Rei Sol. Aí depois vai ter partidas ali pela Copa do Imperador, depois enfrenta Cereço,
né? Aí Vegato Sendai e finaliza contra o Kofu e por último o Frontale. Olha, se o Omiya sendo bem otimista, cara, se chegar a 34, tá bom, acho que não passa dos 34 pontos. Tem um confronto pela série ali, mas é difícil, né? O Omiya na situação, acredito que não vai mais priorizar, até porque não faz sentido nenhum priorizar a Copa do Imperador e ser rebaixado, né? Então, ainda mais contra o Cereço, que também já não tem muito o que perder na J1, também vai acabar jogando todas as fichas no mata-mata, né? Então, difícil, complicado. Não é uma tabela muito fácil, não. Pense bem que isso já aconteceu, né? Aconteceu em 2005, quando a equipe do Verde foi rebaixada, mas ganhou a Copa do Imperador, sabe? Caraca, teve isso mesmo? Teve. Caramba. Se eu não me engano, aconteceu isso em 2011 também, quando... Não sei se eu tô enganado, mas se eu não me engano, a FC Tóquio ganhou a Copa do Imperador e caiu no mesmo ano. Vou até olha só, ele foi jogar a SEG na segunda onda? Da segunda. O Verde Tóquio é certeza, que eu lembro disso. O Verde com um elenco bem tosco, assim. Ganhou a Copa do Imperador, que naquela época também era bem, né? Um pouquinho mais... Eu sempre acho que alguns times meio que cagam, assim, um pouco pra Copa do Imperador, foi né? isso mesmo. Ganhou a Copa do Imperador e caiu no FC Tóquio também. Na situação do Omiya, assim, pra tentar te animar um pouco, né? Tipo, sei lá, ganhar do Yokohama não sei, ganhar do Rei Sol também não sei. Mas ganhar contra a Cerezo, contra a Vegato Sendai, contra a Kofu, né? Assim, são partidas que dá pra gente pensar. Mas a questão é que ainda seriam apenas 9 pontos, né? Então, ou seja, o time do Omiya depende não só das próprias pernas hoje, né? Vai depender de outros resultados e da galerinha da frente ali acabar vacilando pra ele conseguir sair dessa situação, né? A situação também é complicada. Mas eu acredito que a equipe do Omiya também vai cair logo, porque enfrenta o Cereço, né? Na Copa do Imperador, fora de casa, acho bem difícil que consiga aí alguma coisa. Bom, o que tens a me dizer sobre a vitória de Marinos para cima de Gamba Osaka? Que desta vez mais um gajo conseguiu brilhar na competição, né? Já são 10 gols, por assim dizer. O que tens a me contar, gajo? Então, gajo, foi quem não está batendo no Gamba Osaka em 2017. o Gamba que realmente se perdeu de uma maneira inacreditável. Estamos vendo os Huang como centroavante do time junto com o Nagasawa. Então, assim, tá tudo muito louco no 2017. E o Nagasawa, apesar de ter feito gol, é um jogador que ainda eu fico meio sempre com o pé atrás dele, assim. Mas o time do Marinos surpreendendo, né? Um ano uma frase que eu estou dizendo desde o começo da J-League desse ano, que é um ano surpreendente no Marinos, já que o ano passado ele foi uma grande piada, né? Pela maneira que vinha jogando, e jogou bem, né? O nosso Vieira lá, o melhor português, melhor Cristiano Ronaldo, fez o seu golzinho, né? O time do Gamba conseguiu o empate ao 108 lá com o Nagasawa, mas ainda uma equipe muito desesperada, cartões amarelos desnecessários para Kurata, para Izumizawa, né? O time do Marinos também bateu um pouco também, e no final o Endo ali acabou fazendo o gol 79, o Endo do Marinos, né? Numa jogada individual, teve até cartão pro Masato Gatiguchi. Foi assim, foi uma maluquice esse jogo. O time do Gamba muito nervoso, querendo ganhar um pouco de campo no grito, já que estava jogando em casa, mas futebol que é bom, nada, né? E é isso, a vitória para o Marinos, que está em 4º lugar, vai colocar uma pressãozinha em cima do Rei Sol. Acredito que essa pressãozinha vai ser bem mais em cima do Frontale, porque o Rei Sol, desde as últimas temporadas, mostra que sabe jogar bem essa parte final do campeonato e deve ser o franco favorito a ser o segundo colocado, se não mudar nada. E o time do Marinos vai estar esperando um dos dois acabar vacilando para conseguir roubar essa vaguinha da CL e voltar à competição internacional.
Pelo lado do Gamba, não há muito o que fazer, né? Apesar que tem 18 pontos, tem muita coisa que pode mudar no campeonato, pode até pensar em ACL, mas a grande verdade é que o time não vem jogando muito, é um time muito constante, a defesa não é tão ruim, mas o ataque também às vezes não ajuda, né? E o meio de campo também é muito confuso com as mudanças do campeonato, e ficar entre os 10 colocados já está de bom tamanho, mas quem sabe até o final do campeonato aí eu consiga ver o meu querido time do coração, pelo menos entre os 6 primeiros, já que a gente tem um Urawa meio maluco no meio desse campeonato ali, mas mais do que isso, infelizmente, vai ficar para 2018 pro time do Gamba Osaka. Bom, eu deixei a cereja do bolo, né, por último. Mais uma derrota da Albirex, desta vez pra cima do Viseu Kobe, né? Lembrando que só bate Mindinho. Lembrando que o Albirex ainda teve a proeza de fazer um gol contra, né? E o outro gol do Kobe foi marcado pelo Podolski, Mr. Thiago Henrique Cruz. Olha só, não é muito o que falar, né? O Podolski fez gol, muito legal, né? O time do Kobe acabou ficando no né? Não fede nem cheira, né? E vencer o time do Albirex nessa altura do campeonato não é nada para se vangloriando. Ainda mais quando o time faz o gol contra, né? Mais perdido que segue o tiroteio. E o time do Kobe, que com os mesmos 40 pontos do Gamba Osaka, também vai lutar para ficar com um ano positivo entre os 10 primeiros, né? Vai enfrentar o Urawa na próxima partida, e aí talvez vai ter um embate um pouco mais ferrenho. A gente vai poder ver se o time do Kobe tá mais para Marinos ou se tá mais para FC Tokyo. Acho que com mais nome do que realmente funcionamento. E é uma boa chance também do time do Urawa vencer, colocar um pouco de pressão e lutar aí pelo menos por uma vaga na série, que ainda dá mais pro Urawa do que pro Sagan e pro Gamba Osaka. Mas o time tem que voltar a vencer, voltar a jogar bem agora. Tiagão, deixa eu fazer uma pergunta. Você lembra quando foi a última vez que o Albirex ganhou? Vixe. Caraca, velho, tem a minha ideia. Em maio. Nossa, conta quem? A vitória em maio do Albirex foi pra cima do Sapporo, em casa, vitória por 1-0. Depois disso já são 16 jogos sem vencer, rapaz. Caramba, que seca, hein? Caramba, realmente degringolou tudo, né, cara? O time se perdeu. O elenco não ajudou e veio meio do ano também, no time não conseguiu contratar ninguém também assim, nem mudar nada, né? E é isso, né? Não tem o que fazer, né? É um milagre não ter caído o técnico, né? Pois é. Ter mantido, né, a filosofia, vamos fechar o ano assim mesmo, né? Não fez nenhuma loucura, mas realmente o time entregue, né? É um campeonato onde em nenhum momento a gente viu o Albirex sequer lutando alguma coisa, né? Pequenos deslumbres de algum empate, que realmente o time empatou pra caramba, né? São assim, pra caramba em aspas, né? São 6 empates, né? E às vezes pensou, puta, empatou, mas poderia ter vencido, né? Mas realmente foi só isso mesmo, né? Lembrando que a equipe do Albirex tem 20 derrotas já. Caraca, coisa. É mais do que um turno só perdendo. Né? Bem isso. Lembrando que o Albirex já tá mais na seca que Nerd até 2015, né? Depois de 2015 a coisa melhorou pros 10. É bem por aí. Bom, Thiagão, deixa eu passar a classificação aqui para os nossos queridos e queridas. Neste momento temos o Kashima líder com 61 pontos, Frontale em segundo com 56 e o Rei Sol na terceira colocação com 53, né? Equipes que estariam classificadas aí para a CL. Nessa parte do rebaixamento temos aqui o Kofo em 16º com 27, o Mia com 22 em 17º e na última colocação lanterninha o Albirex com apenas 12. Essas equipes estariam caindo no momento. A artilharia é a seguinte: Koroki do Urawa com 19, Sugimoto do Cereço com 16, até tô rindo aqui, e o Kobayashi do Frontale tem 15, Cristiano tem 12 do Rei Sol. O legal dessa artilharia é que temos aí 3 japoneses, né, nas 3 primeiras colocações, uma coisa que vem melhorando com o tempo, porque a artilharia japonesa, né, Thiagão, ficou um tempo na seca, né, apenas um ou outro ali disputando artilharia, geralmente os japoneses acabavam ganhando no final, mas os brasileiros dessa vez não estão conseguindo aí
dominar a artilharia da competição, que é muito bom pro futebol japonês, né? Concordo, até porque os japoneses ficaram muito tempo na sombra das equipes contratarem bons jogadores para fazer funções que os japoneses não faziam, né, que eram ser goleadores, né? E esse ano realmente, até pela dificuldade que os times japoneses conseguiram em manter alguns jogadores saíram, os jogadores se machucaram e perderam titularidade, outros acabaram optando pelo futebol chinês, meio que abriu espaço para mostrar que o futebol japonês ele tem bons centroavantes, bons atacantes, bons meias, jogadores que podem fazer diferença, e os gringos, né, de fora estão sendo jogadores que estão sendo contratados para meio que manter elenco, né, tirando ali o Podolski, que talvez seja o maior nome da competição de um estrangeiro do momento. Ele, como chegou no meio do campeonato, ele não pensou em se figurar entre os titulares, né? E quem sabe dessa luta pela titularidade, a gente pode ver aí bons nomes para uma Copa do Leste da Ásia e para futuras convocações, porque precisaremos de bons atacantes para o ano que vem, meu querido amigo. Vamos precisar, né? A Copa tá chegando aí. Já tá aí, ó, batendo na porta já. Uhum. Vamos ver. Bom, Thiagão, partiu o J2? Bora lá, que lá muita coisa aconteceu também. Muita coisa acontecendo mesmo. Já estamos aí na 35ª rodada de 42, né? Falta pouquinho, faltam 7 rodadas para acabar o campeonato. E tivemos os seguintes resultados: Montedio, Fifara e Nagasaki ficaram no 0x0. O Avispa bateu o Renofa Yamaguchi por 2x1. Renofa, hein? Tá complicado. Mito perdeu em casa pro Matsumoto por 1x0. Kyoto Sanga 2, Jeff United 0. Belmare 4, mais líder do que nunca, Tsuegen 2. Fadiano 0, Oita 3. Kamatamare e Tokushima ficaram no 0x0. Zaspa e Yokohama FC ficaram no 1x1. O Verde bateu o Matida Zelva por 3x1 no clássico de Tóquio, né? Lembrando que Matida fica ali na região de Tóquio, como se fosse uma Osasco da vida, assim, sabe? O Gifu foi goleado em casa pelo Nagoya por 6x2. Mais uma sonora goleada do Nagoya, né? Que vem fazendo isso aí no campeonato todo, né? Já tem muitas goleadas a equipe do Nagoya. E o Uruaço bateu o Ehime pelo placar de 2x1. Uma curiosidade que a gente falou no programa lá dos clubes, né, explicando, é que Matida é uma cidade que respira futebol, né, tanto que tem aquele apelido de o Brasil do Japão e tal, né, então Verde e Matida é considerado um clássico de Tóquio por ser ali coladinho. Thiagão, quer falar alguma coisa desses resultados aí? A partir de hoje, eu chamaria o Matida Zelva de Osasco agora. Então, né, lembrando do último Renomaru, vamos começar de baixo pra cima, né? O Kusatsu já tava morto, e agora tá mais morto do que nunca. Então, o Kusatsu tá literalmente usando o nome de spa, né? Porque tá lá morto na água, lá tá ali no... Tá boiando com na sauna, né, Thiago? Tá ali com aquela toalha marrom já na sauna, né? os dedos do perdão tudo enrugado, né? Então, tô só esperando a J3, né? Não, o playoff da J3 não há muito o que se fazer. O Renofa tá 6 pontos do Kanazawa e as coisas, e tá a 7 pontos do Kamatamare. Então tá muito complicado a situação do Renofa, cara. Temos que também fazer uma nota de corte aí, tipo de boi da Friboi, pra ver ali como que vai ser a situação. O Renofa vai ter que tirar um coelho da cartola pra conseguir diminuir esses 6 pontos e vencer, né, os times aí que estão à frente. Na minha opinião já tá bem difícil já, 6 pontos, para 7 rodadas. Já começou ali uma meio que contagem regressiva, e o problema do Renault é que nesses últimos 5 partidas, né, o time conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, né? Então foram derrotas pro Shonan, que era o líder, foi derrotas pro Gifu, né, por 1x0. Agora na última rodada outra derrota pro Fukuoka, que era o segundo colocado. Então a tabela contra o Renofa também não ajudou muito, né? Mas também o time desde o começo do campeonato, né, já vem vindo com essas certas dificuldades. Pela parte de cima do campeonato não mudou tanto quanto eu imaginei, né? O Shonan mais líder do que nunca,
né? Também acho que daqui duas rodadas a gente já pode dizer que o Shonan já é campeão da J2, né? 10 pontos, dependendo só dele. A próxima partida do Shonan vai ser contra o 11º colocado, que é o Mito Hollyhock, né? Então, boa chance de vitória. O Fukuoka luta fervorosamente, né, para diminuir essa diferença, mas sabe que é muito difícil, apesar que a segunda colocação também está de bom tamanho. O time do Fukuoka vai vibrar como se estivesse ganhando o campeonato para voltar a J1, vai enfrentar o Yokohama FC, que é sexto colocado, e o Nagoya, né, e junto com o Vivar Nagasaki, são ali os times que estão positivamente lutando pela participação do campeonato, né, e basicamente a gente pode dizer que nós estamos com o playoff já meio que encaminhado ali, né. Talvez o que pode mudar ali é se o Matsumoto e o Yokohama FC não abrir os olhos, né, que são eles que estão em quinto e sexto com 58 e 57 pontos, né? Mas também não vejo muito a galera fora do playoff conseguir colocar muita pressão. O Ita, o Tokushima e o próprio Verde, eu acho que são times que oscilam tanto no campeonato, né? Que é difícil a gente pensar em que eles estariam vindo forte com o playoff, né? Uhum. Só que você havia dito do Renofa, né? Vou completar. Renofa que tem uma tabela tranquila, porque do pessoal de cima só enfrenta o Nagoya e o Verde, né? O resto enfrenta o pessoal de baixo, porque justamente o Renofa tá nessa situação assim, porque já enfrentou praticamente todo mundo da parte de cima, né? Uhum. Então, quem sabe aí o time não acabe escapando, sei lá, né? Vamos ver. Porque aí seriam 15 pontos, né? São 7. Se são 7, teria basicamente são duas pedreiras nas próximas rodadas, depois já tem 15 pontos livres para tentar disputar e ter chance de vencer. Não é impossível, não é igual a situação, por exemplo, do Omiya, né, lá na J1, né? Então, né, vamos esperar. Mas assim, as próximas 3 rodadas da J2, ou seja, no próximo Hinomaru, que já vai ter adiantado muito isso, a gente vai ter um prognóstico um pouco grande, né? Até porque não depende mais só dele, né? Depende também de tropeço da galera da frente, né? Uhum. E se conseguir nos pontos vai depender das combinações, né? Coisa que pode acontecer mesmo. Bom, vou passar a classificação aqui pra galerinha, que tá da seguinte forma. O líder é o Belmari com 74, né? Líder isolado. Lá embaixo temos o Avispinha, né? A Belinha ali com 64 pontinhos. Lembrando que esses times têm acesso direto à primeira divisão, né? Em terceiro está o Vifari Nagasaki com 63. Nagoya Grampus em quarto com 59. Matsumoto Yamaga em quinto, 58. E o Yokohama FC fechando playoff, né? Com 57 pontos. Nesse momento teremos aí ótimos duelos, né? Teremos o Vifari Nagasaki contra o Yokohama, já fazendo a simulação, né? E o Nagoya pegava o Matsumoto. Duelos bem interessantes. E estão caindo no momento para J3. Renofa Yamaguchi com 28. E na última colocação, com 26 derrotas e apenas 19 pontinhos, a equipe do Zaspa, né, que venceu apenas 5 jogos nessa temporada. Tá complicada a situação do Zaspa Kusatsuguma. A artilharia é a seguinte: nosso querido Layab, né, o Abdu Layab do KFC com 21 golzinhos, o Atari do Tokushima com 19 e o Takasaki do Matsumoto Yamaga com 16 golzinhos. Tiagão, mais alguma coisa aí que você queira falar da J2? Não, tá de bom tamanho, vamos esperar, porque também retas finais também pro campeonato, e como você disse, os playoffs bem interessantes. Beleza, Tiagão. Passando aqui para J3 agora para encerrarmos o nosso programinha. Os resultados são os seguintes. Kagoshima United ficou empatado com o Blaubitz Akita por 1-1. Ryukyu, aconteceu uma coisa engraçada, agora deu um berro Blaubitz, o monitor piscou aqui. O Ryukyu venceu o Cereço Osaka 23 por 1-0. Fukushima United 2, Parceiro Nagano 0. Kataler Toyama 1, Tochigi 2. Azul Claro 1, Yokohama City 1. Giravans Kitakyushu 3-0 no Sagamihara.
O Grula Morioka fora de casa meteu 6-1 no Tokyo Sub-23. É a maldição do UFC Tokyo, né? Tá zoado na J1 e tá na J3 também zoado. E o Sub-23 do Gamba Osaka bateu o Fujieda por 3-1. Tem uma curiosidade pra falar aqui sobre o Totig, né? Que é o líder do momento com 49 pontos. Estaria subindo aí a segunda divisão, e o Azul Claro também, né? Na segunda colocação com 46. Eu não sabia, uma amiga minha aqui de Curitiba, cara, ela falou que nasceu no Japão, morou lá, até a adolescência veio pra cá, né? Mas eu nunca tinha perguntado ela quando ela tinha morado, né? Aí eu perguntei esses dias, ela falou que morava em Totig. Caraca. Aham. Que massa, hein? E o Totig, por mais que talvez lá não seja o amor do futebol em primeiro lugar, o time tá vencendo a J3, assim, deve ser uma coisa, deve estar mexendo ali com o esporte local, né? E é pra voltar, né? Porque o Totig jogou um tempo a J2, né? Até peço desculpas pro pessoal aqui, que na hora que eu fui falar eu me afoguei. Isso que eu demorei pra falar. Eu empolgado. Acontece nas melhores famílias. Mas claro. Aconteceu uma coisa interessante. O Azul Claro, né, que até então é o grande novo xodó da J3, ele teve a chance de até se tornar líder do campeonato, né? Porque ele tem 46, o 49 do Totig, 3 pontos apenas de diferença. Ele perdeu o Grula Morioka na última rodada. Agora com o empate com o Yokohama Soccer City, se tivesse vencido essas duas partidas, né, ele teria passado o Totig, que seria novo líder do campeonato, né? E seria um negócio inacreditável, né? Você estrear na J3 e ainda ser campeão, né? Então o Azul Claro tá ali colocando pressão, claro, né? Um time que oscila um pouco mais, o Totig tem muito mais experiência, né? E sabe muito bem dosar isso aí. Então tá meio que fazendo jogos psicológicos, mas ainda o campeonato tá aberto ainda, né? Não tão aberto assim, mas pode acontecer de até o Totig já matar nas próximas rodadas o campeonato, ou até dar um vacilo, né? Que pode acontecer, porque o futebol, né? Como diz o craque Neto, é jogado nas 4 linhas, né? Acabar vacilando ali e quem sabe abrindo espaço até pro Globo, que está em terceiro com um ponto a menos do que o Azul Claro, né? E por fora, bem por fora ali, eu acredito que já sem chance nenhuma, o Cattleya Toyama com 40 pontos ainda pode colocar uma certa pressãozinha na segunda colocação, mas eu acho difícil, eu acho que vai ficar entre esses três times mesmo. Beleza, Diegão. Bom, antes de encerrar o programa, eu fiquei devendo, né, contar para os ouvintes sobre a notícia que eu tinha da seleção japonesa, né? O Japão finalmente marcou um amistoso decente. A equipe do Japão enfrentará, adivinha quem? Adivinha quem? A seleção brasileira, galera. Depois de aí praticamente 4 anos, né? Não contando o amistoso que tivemos das seleções olímpicas ano passado, porque não eram principais, né? Depois de 4 anos, a equipe do Japão enfrenta o Brasil. O último placar não foi muito agradável, né? Nós perdemos na Confederações de 2013 por 3-0, um resultado um pouco indigesto. E lembrando que a equipe do Japão principal nunca venceu o Brasil. tá na hora de ganhar, né? E também temos um amistoso ainda não confirmado, praticamente confirmado, que é contra a seleção da Bélgica, né, no dia 14 de novembro. Lembrando que o jogo do Japão e Brasil, infelizmente, não será no Brasil, né, será disputado na França. E provavelmente o jogo contra a seleção belga também será na França, né. Acho que eles vão aproveitar que estão ali perto, né, e enfrentar os belgas. E assim, e são 2 amistosos ok para acabar o ano, né. Com 2 seleções de Copa do Mundo. A Bélgica foi a grande sensação de 2014, né? E o Brasil, a gente sabe que é pedreira, né? Dos 12 jogos nós temos apenas 2 empates, a seleção principal. E é só piaba atrás de piaba, tirando aqueles 2 empates lá do começo dos anos 2000. E assim, foi até como eu escrevi na nota, coloquei lá na página da seleção japonesa, é uma grande chance da seleção do Hale Rodic mostrar que evoluiu, né? Vencer, é muito difícil a gente pensar nisso, mas pelo menos não ser massacrado, né? Não ser massacrado. O Hale Rodic, que tem uma coisa interessante, uma coisa muito positiva no que ele fez na seleção japonesa, é que as linhas de marcação elas são muito, muito bem postadas, até porque o jogador japonês ele é um jogador taticamente muito responsável, né, e muito organizado.
E as linhas de marcação do Halilhodžić já foram até matérias de sites gringos e tudo mais, falando que a marcação em linha de 4, como anda certinho, como faz a marcação, como faz a pressão. Então, contra o Brasil, a gente vai precisar disso mais do que nunca. Claro, a gente vai precisar uma grande certa sorte ali da zaga funcionar, do ataque funcionar, mas a gente tava reclamando tanto de só enfrentar nego bosta, só Haiti, Nova Zelândia, e apesar que Nova Zelândia não é tanta coisa morta assim, mas um Haiti pro Japão que vai disputar uma Copa do Mundo é ridículo um negócio desse. Mas a gente entende que também não é só querer marcar, né? Tem tudo uma questão de agenda, das equipes também quererem, uma troca de favores e tudo mais. Então, a gente fechando com Bélgica e Brasil, tá ok, né? Prováveis piabas ou prováveis jogos de redenção para a seleção japonesa. Depois tem a Copa da Leste da Ásia, que, como Elias falou ali no último Renomaru sobre seleção, vai ser amistoso, vai ser jogos que eles vão utilizar os jogadores da J-League. Então é mais pensando em peças de manutenção para aquele elenco do Halilhodžić que já está basicamente montado. E vamos trazer mais informações sobre isso nos próximos Renomaru, com certeza. Também de olho que agora no mês 10 também tem as Kirin Challenges contra o Haiti e a fortíssima seleção da Nova Zelândia. Beleza, Diego. Só lembrando que não foi confirmado 100% amistoso da Bélgica, né? Sim, é uma suposição, mas seria bom se fosse seria isso. Ótimo. Seria ótimo, né? Porque se não for contra a Bélgica, que pelo menos que seja uma seleção de nível europeu, assim, né? Tipo uma Sérvia, alguma coisa assim, né? Uma seleção, uma Irlanda, que faz tempo que o Japão não joga, né? Uma coisa assim. Apesar que a Irlanda tá meio complicado de poder participar. Eu acho que o Japão nunca enfrentou a Irlanda, cara. Não, nunca enfrentou? Se enfrentou, acho que foi uma vez, no máximo, assim. Também é uma seleção que tem uma escola muito parecida com a seleção da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra eu sei que vai enfrentar o Brasil. Tá quase para confirmar, então basicamente não vai enfrentar o Brasil e o Japão. Então tem que ser uma outra seleção. Então alguma seleção de perto, né? Uma Escócia, por mais que eu queria muito, eu acho que não é muito viável, porque a Escócia não tá em baixa e não é uma seleção da Copa do Mundo, né? Isso já ficou bem claro nas eliminatórias. Então tem que ser pelo menos uma equipe que está lutando por uma repescagem, ou pelo menos uma equipe que já está com vaga carimbada, né? Então vamos aguardar. Se fechar a Bélgica, para mim, tá perfeito. Se não for a Bélgica, que seja uma seleção de pelo menos um nível parecido. Bom, beleza, Thiago. Mais alguma coisa que você queira falar? Ou tá tudo ok? Tudo ok, fechou. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado, galera. Voltamos na semana que vem, J-League continuando. Também logo a seleção japonesa. E agora, reta final a todo vapor até o final de 2017. Beleza, galerinha. Espero que vocês tenham gostado aí do programa. E até semana que vem. Um abraço. Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Valeu. Sayonara. Tchau. Sayonara. Uma bugada no fim do programa, mas agora sim terminou. Sayonara.